Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui ao redor do altar, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais de tantas partes do Brasil e do mundo e rezam assim conosco. A primeira leitura do Apocalipse se refere a um livrinho aberto. O que é esse livrinho aberto que está nas mãos do anjo? Esse livrinho é a palavra de Deus. Nós nos comunicamos pela palavra. Eu expresso o que eu sou pela palavra. O outro se dá a conhecer a mim pela palavra. Então, através da palavra, nós criamos comunhão, nos conhecemos, louvamos a Deus, fazemos tudo. Então, Deus quis se manifestar a nós pela palavra. E aí está a palavra de Deus, que é a expressão daquilo que Deus quer nos dizer. O que Ele quer para nós? Como é que Ele quer que a gente viva? Então, a palavra de Deus é importantíssimo a gente conhecer por causa disso. Porque é como uma carta que Deus escreveu para cada um de nós, dizendo: olha, eu sou assim, eu quero que você viva dessa forma. Se eu não abro, se eu não leio, se eu não me familiarizo com ela, ela não me enriquece e nada muda em minha vida. Então, segundo São João, no Apocalipse, cabe-nos, aliás, segundo aquilo que ele aprendeu na revelação, cabe-nos conhecer esta palavra. E ele disse: isso é doce. Porque a gente vai entrando em contato com Deus, vai se maravilhando. Como Deus é bondoso de ter se manifestado a mim, pecador, as minhas limitações. Isso nos dá uma sensação agradável. Nós não somos daqueles que têm que saber o que será que Deus quer me ensinar. Não, aqui a palavra está muito clara. Toda a Bíblia, e particularmente o Evangelho, é uma expressão daquilo que Deus deseja que eu seja, que eu faça. Mas além disso, é necessário comer essa palavra, disse o anjo. Comer, isto é, assimilá-la, fazê-la minha, deixar que ela me transforme. Porque eu como alimento, ele se transforma em sangue, em força, em corpo. Assim é a palavra de Deus. A igreja tem um método de leitura que é muito recomendado, a Lectio Divina, ou leitura divina em português. A leitura divina tem 4 passos. Em primeiro lugar, você lê uma passagem, que não precisa ser grande, mas tipo assim, primeira leitura, o Evangelho, lê uma vez, lê 3 vezes, lê 8 vezes, até assimilar bem, até aquilo ficar bem claro para você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a meditação. Você se pergunta: o que essa palavra de Deus está me dizendo? O que Deus está querendo me ensinar através desse texto? Em terceiro lugar, você contempla. Deixe que Deus fale um pouco ao seu coração. Deixe assim, se colocar diante de Deus para escutá-lo. E o quarto passo é a oração. Da leitura, da meditação, da contemplação, nasce ou uma oração de louvor, ou de agradecimento,
ou um pedido, ou um reconhecimento que somos pecadores, enfim, alguma resposta que eu dou à palavra de Deus. Tem uma forma de eu comer essa palavra: leitura, meditação, contemplação, oração. Mas ainda mais, é preciso divulgá-la, porque todos têm direito de escutá-la. E isso, por vezes, é amargo. Aquilo que às vezes cai no estômago é amargo, diz o anjo. Por que amargo? Porque nem todos acolhem a palavra de Deus. Muitos a rejeitam, muitos combatem contra ela. Aliás, o próprio evangelho de hoje mostra isso. Jesus, com carinho, ia todos os dias no templo para ensinar a palavra. E qual a reação de muitos? Bom, muitos se convertiam, sem dúvida. Mas havia aqueles mestres da lei, aqueles que se consideravam já os salvos e sábios. O que faziam? Ficavam revoltados e procuravam até querendo matá-lo. Os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Aí ele que estava ensinando coisas boas, mas que chamava atenção para os erros deles. E ninguém gosta que alguém aponte um erro nosso. A gente logo se defende. E se defende atacando. Porque, ainda mais quando a pessoa acertou um defeito que eu tenho. Aí eu me defendo, porque eu não quero, como que diz, eu não queria que conhecesse isso. Como é que conheceu? E a melhor, muitas vezes, forma de defender para muitos é ataque. E atacavam Jesus. Por isso mesmo, então, muitas vezes, realmente, a pregação da palavra é realmente um ato amargo. E aí, o Evangelho nos apresenta uma atitude muito, assim, surpreendente de Jesus. Ele que se apresentou dizendo: eu sou manso e humilde de coração. Ele tem uma atitude surpreendente. Expulsa os vendedores do templo. E os expulsa com uma justificativa. Aquilo para ele, para Jesus, era a casa do Pai. A gente vê que toda vez que atacavam Jesus, ele se calava. Agora, quando ele viu que o Pai era desonrado, era ofendido com aquele comportamento no templo, quando ele viu que a casa do Pai, que se deveria ser uma casa para escutar a palavra de Deus, para orações, estava se transformando numa casa de negócios, para ele isso foi demais. Aí teve aquela atitude de expulsar os vendedores. Imagina a reação que deve ter tido, né? Mas, no meio de tudo isso, como é que terminou o evangelho de hoje? Esses sumos sacerdotes e mestres da lei não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. E por que ficava fascinado? Porque viam que ele tinha palavra de verdade, porque ele era coerente. E coisa que eles não viam, essa coerência nesses outros pregadores lá. E Jesus era coerente. Vivia o que falava, falava o que vivia. Que lições nós podemos tomar para nós dessas duas leituras de hoje? A primeira, aprender com Jesus que nunca poderemos contentar a todos. Não dá. Quem tem um projeto e acredita nele e luta por ele, pode se preparar. Vai ter reações como Jesus teve. Se ele teve reações à sua pregação, se muitos se incomodaram, nós não vamos querer ser melhores do que ele e querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não fazendo nada. Porque não vai fazer isso, porque desagrada isso. Não faz aquilo, que desagrada aquilo. A gente tem que ter coerência, saber o que é importante, o que eu devo buscar e lutar por aquilo. Isso é o primeiro ensinamento de hoje. O segundo, cabe-nos fazer como Jesus, semear a palavra. Semear atos de bondade, atos de amor, palavras que dignificam, que elevam as pessoas. Semear muito, em todo lugar, toda parte. Jesus não se poupou disso. Diz aqui que ensinava todos os dias no templo, todos os dias. Então, o máximo que a gente pudesse semear. E aí entende por que Jesus fazia isso. Um dia ele conseguia atingir determinadas pessoas, no outro dia conseguia atingir outras, outro dia outras, e assim também conosco. E acreditar que toda semente de amor que é lançada, um dia vai germinar.
E aqui vem a terceira lição. Nós nunca poderemos querer avaliar o resultado daquilo que a gente faz, da nossa semeadura. Não dá. Porque como é que eu vou saber o resultado da graça no coração de uma pessoa? Como é que não dá? Só o Espírito Santo conhece. Só na eternidade vamos conhecer o resultado de uma boa ação que eu fiz, de uma palavra dita no momento que alguém estava muito desanimado, de uma palavra de ânimo para quem estava de luto. Quer dizer, aquela sementinha que a gente foi lançando, às vezes a própria pessoa que recebeu aquela semente nem percebe quem foi que a lançou em seu coração, mas ela vai produzir frutos, isso que é importante. E além do mais, não se pode querer avaliar, porque você sabe que cada semente tem um tempo para ela produzir uma pequena planta. Umas sementes, logo a planta nasce quase que poucos dias depois, outras têm uma casca mais dura e até apodrecer para gerar uma planta demora mais. Então como é que eu vou calcular isso? Por isso, e vale também especialmente para os pais que muitas vezes semearam no coração dos filhos, palavras de amor, de bondade, eles se afastaram. Mas se foram semeadas sementes de bondade, um dia essas sementes germinarão. Não sei quando, não sei como, isso deixemos para a ação do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus é a maneira como Deus se manifesta a mim. Eu devo acolher essa palavra, vivê-la e semeá-la. Se eu fizer isto, a graça de Deus me acompanhará. Assim seja.